bem, quero convidar os queridos então para ouvir a leitura da palavra do Senhor, abrirem as suas Bíblias e atentamente ouvir a voz do nosso Deus nesse instante. Eu farei a leitura apenas de um versículo, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44 apenas. É o único versículo, é o versículo que fala inclusive de uma parábola, o Senhor Jesus Cristo ali, ensinando aos seus discípulos, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Só esse versículo, que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração nesse instante, que as suas preocupações, que seus anseios não atrapalhem os seus ouvidos nesse instante para ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Meus amados, uma coisa que é muito triste que acontece é quando a gente perde algo que é precioso para a gente, né? Mas sem dúvida alguma, é uma alegria tremenda quando a gente acha este algo. Aconteceu comigo isso ontem, inclusive. Perdi algo de certo valor e hoje cedo eu encontrei, no lixo, inclusive. Mas eu já perdi a aliança também, fiquei com medo terrível, que chegar em casa sem aliança eu ia apanhar. Então a alegria de achar transbordaria e transbordou meu coração também. Mas coisas que são preciosas para nós, e aqui essa parábola, há o título na Bíblia do tesouro escondido, mas eu prefiro o tesouro encontrado. Porque de fato o que importa aqui nessa parábola é o que foi encontrado, não era o que estava escondido de fato. É o sentido que faz depois de ser encontrado. Mas há algo que certamente alegra o nosso coração quando nós encontramos algo que é importante, algo que é de valor, de grande valor para nós. Outra coisa também que nos dá grande alegria no nosso coração é você ter contato e ter uma proximidade com um recém-convertido. Eu não sei se você tem essa oportunidade, já teve essa oportunidade. Você percebe nas palavras paixão do coração nessa pessoa. Paixão daquilo que nós chamamos, aquele que o Espírito Santo de fato está incendiando aquele coração porque achou algo. A paixão do primeiro amor que nós chamamos, inclusive, não é? Isso são reflexos do que, de fato, esse primeiro amor faz ao nosso coração. Porque encontramos algo, aquela pessoa encontrou algo que tem muito valor e é muito precioso. A alegria da salvação invade o coração dessas pessoas de tal forma como eu espero ter invadido o seu coração quando você se converteu, quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós ouvimos comentários de algumas pessoas quando veem pessoas agindo assim, recém-convertidas, mas isso logo passa. Com o passar do tempo, isso fica para trás. Quão triste é ouvirmos comentários assim, e quão triste é esses comentários serem reais, infelizmente. A pessoa, ela se acostuma com a salvação, ela se acostuma com estar no meio da comunhão da igreja. Torna-se comum essa preciosidade que é a palavra do Senhor, que é a leitura da Bíblia, que é a oração. Cristãos se acostumam tanto com coisas espirituais que, infelizmente, correm o tremendo erro de banalizar o que é santo, o que é sagrado, o que faz diferença na nossa vida. Por isso, se o reino de Deus é essa preciosidade, inclusive que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui neste versículo e nesta parábola, por que muitos cristãos estão desvalorizando o reino de Deus? O Evangelho de Mateus é um evangelho que é escrito para uma audiência praticamente judaica.
eram judeus convertidos, eram judeus que estavam ouvindo ali sobre o Senhor Jesus Cristo. E Mateus então escreve conduzindo esses judeus, principalmente trazendo a essência do que era o reino de Deus. É um evangelho que aparece as parábolas do reino, que nós chamamos. E é um evangelho que, de Mateus, ele apresenta essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus, e apresenta por algumas parábolas, inclusive. Parábolas eram ensinos do Senhor Jesus Cristo, em que ele extraía do cotidiano daquelas pessoas, onde aquelas pessoas tinham vivência com aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, e então ele fazia ligação ao ensino espiritual, e no caso de muitas vezes, ao ensino sobre o reino de Deus. Quando nós falamos da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a desejar a vinda do reino de Deus, a ansiar pela vinda do reino de Deus. Mateus, ele descreve Jesus como sendo rei, como sendo Messias, como sendo rei deste reino. Mateus vem mostrar a inauguração do reino de Deus nessa terra. Não é a vinda do reino de Deus futura, porque com o Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus foi implantado definitivamente nesta terra. Nós não aguardamos o reino de Deus, nós precisamos começar a viver no reino de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, nessa parábola, vem trazer, a fim de tornar este reino de Deus uma realidade mais compreensível na vida do povo. É o que o Senhor Jesus Cristo traz aos seus ouvintes esta parábola. E então, atentando para essa parábola do tesouro perdido, muito conhecida, quero falar para os irmãos sobre esse tesouro encontrado, esse tesouro tão precioso. O reino de Deus, Jesus Cristo nessa parábola vai explicar que é comparada à atitude de um homem. A atitude de um homem que encontrou um tesouro num campo que ele estava trabalhando possivelmente, num campo que não era dele. Essa realidade, ela pode até ser quase que impossível nos nossos dias, mas não era uma realidade impossível nos dias do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que encontra este tesouro escondido, diz que então ele não rouba aquele tesouro, já que ninguém viu ele encontrando, porque diz que ele escondeu novamente. Ele vai, pega tudo que ele tem, vende e compra aquele campo, aquele local, aquele lugar onde estava enterrado o tesouro. E então, ele assim, tem reações admiráveis quando encontra esse tesouro. Meus amados, esse contexto era um contexto rural, era um contexto onde as pessoas, elas escondiam, inclusive, as suas posses ou tesouros enterrados. Com medo das perseguições, com medo de ladrões, inclusive, eles não colocavam debaixo do colchão. Eles não colocavam dentro das suas casas, que poderiam ser invadidas, reviradas e roubadas. Eles iam em certos lugares no seu campo e enterravam. Muitas dessas pessoas morriam e somente elas sabiam onde estava o tesouro. Muitas daquelas terras eram arrendadas para pessoas que não eram donas delas. E quem sabe ali, capinando, cavando, para colocar uma semente para plantar, ele percebe que tem algo diferente debaixo da terra. E ele olha e diz que é um grande tesouro. A parábola não diz que tesouro é esse. A parábola não diz que bem que era esse, que metal se o fosse, precioso. Mas isso não importa aqui. Não é esse o foco do Senhor Jesus Cristo. Muito menos o foco do Senhor Jesus Cristo é o campo. Mas o foco do Senhor Jesus Cristo é a atitude ou as atitudes deste homem que encontra o tesouro. E então o Senhor Jesus Cristo diz que esse homem que encontrou o tesouro foi tomado de uma alegria transbordante. Este é o sentido aí. É algo incontido. A ideia é que ele estava tanto alegre, que eles não se continham dessa alegria.
Talvez alguém deve ter visto ele depois de encontrar esse tesouro e dizer assim, será que ele viu o passarinho verde? E está tão feliz, está tão contente assim. Mas diz que ele não conta para ninguém também, depois disso, neste momento aqui. E a gente vê como o reino de Deus faz e pode fazer diferença na vida das pessoas. Fazer parte do reino de Deus resulta, essencialmente, em nos tornarmos felizes. Não uma alegria que é passageira, não uma alegria que é baseada em circunstâncias ou coisas, mas baseada no próprio Deus, no reino de Deus. Não uma alegria que, quando as circunstâncias passarem, a alegria vai junto. Os bens forem embora, a alegria vai junto. As pessoas que nós amamos forem embora, a nossa alegria vai junto. Não é essa alegria que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Não é a alegria que as pessoas podem tirar, não é a alegria circunstancial, é supracircunstancial. As bem-aventuranças descritas pelo Senhor Jesus Cristo mostram muito bem a fonte também desta alegria. O fato é que o homem dessa parábola, ele vende tudo que possuía para comprar esse campo. E com isso, obviamente, ele tendo que vender tudo, aquela pessoa não era rica. Aquela pessoa não tinha tantas posses, porque talvez não precisaria vender tudo também do que tinha para comprar aquele campo. Mas o que chama a atenção é essa disposição dele vender absolutamente tudo o que possuía, a fim de ter aquilo que se tornou o objeto da sua alegria. É entregar tudo o que possuía em troca daquilo que se tornou o objeto da sua alegria. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena nos dispor e dispor tudo, absolutamente que somos e que temos, a fim de estar no reino de Deus. E essa parábola, então, ela nos ensina, e eu quero destacar aqui para os queridos irmãos, duas verdades contidas nesta parábola, que fazem toda a diferença na vida daqueles que, de fato, encontrou o reino de Deus. A primeira verdade que eu quero que você observe claramente aqui, é que nós precisamos redescobrir a alegria de fazer parte do reino de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias em que nós temos cada vez mais crentes debilitados emocionalmente, debilitados na sua fé, debilitados na sua alegria. Nós precisamos redescobrir a alegria de fazer parte do reino de Deus. Os cristãos precisam redescobrir a alegria de serem cristãos, de fazer parte do reino de Deus. Pessoas ímpias olham para muitos crentes e dizem, puxa vida, será que ser crente é isso? Eu conheço tantos crentes que são tão tristes, são tão cabisbaixos, parecem que estão sendo oprimidos e de fato em alguns lugares eles são. O cristianismo não é isso. Jesus não é isso. Como Bach na sua bela composição, Johann Sebastian Bach, Jesus é a alegria dos homens. Se assim não fora, o que de fato é viver no reino de Deus? Se a alegria do Senhor não for ou não nos capacitar a viver nos dias maus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, o que de fato é viver no reino de Deus? Para este homem, quando ele encontra aqui o reino, que é isso que Jesus está querendo mostrar aqui, muitos se prendem na questão do campo, na questão do tesouro e assim por diante, e esquecem de fato que Jesus estava querendo mostrar para eles. Nós precisamos, como cristãos de fato, reviver o primeiro amor na nossa vida. E isso é lamentável e triste porque conforme os anos vão se passando, parece que a experiência e a maturidade espiritual, ela vem e como consequência a tristeza ou a alegria vai embora. E não tem que ser desse jeito. Quanto mais a maturidade espiritual chega a nós, quanto mais nós buscamos a Deus, a alegria deveria aumentar e transbordar o nosso coração. Não é o contrário, não pode ser o contrário. O reino de Deus, ou viver no reino de Deus,
Não é isso. Nós não seremos alegres quando Jesus voltar. Nós somos alegres porque Jesus já está presente na nossa vida. Nós temos que viver essa alegria, meus irmãos. Isso precisa se aplicar em toda a nossa vida, na vida como um todo. O culto cristão é uma das oportunidades graciosas que Deus nos dá, algo específico que nós podemos demonstrar essa alegria quando nós cantamos, louvamos, estamos juntos, demonstrando essa alegria uns com os outros, sorrindo, conversando, partilhando a nossa vida. A alegria do reino de Deus. Nós precisamos olhar para a comunhão e entender que ela é muito preciosa, eu não posso desprezá-la. É parte da vida do corpo que gera alegria no nosso coração. São momentos na vida do corpo que nós devemos aproveitar, porque gera alegria. Na hora do culto, às vezes você percebe, no início de uma pregação, no início do culto, dizer, olha, deixa as dificuldades para trás, para fora da porta. Volte-se agora para Deus nesse instante, e eu espero que isso seja verdade na sua vida. Porque no mínimo nesse tempo aqui você está vivendo essa alegria, esquecendo as dificuldades que amanhã, quem sabe, você vai ter que enfrentar. Não deixe com que as circunstâncias que geram tristezas na sua vida adentre o seu coração, inclusive no tempo de adoração ao Senhor. A alegria dos momentos que estamos vivendo como corpo de Cristo, nós devemos olhar inclusive para a alegria que era demonstrada na igreja primitiva. Lembra como eles viviam lá? Diariamente? Perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa, conviviam. Esta comunhão tão preciosa que gerava certamente conforto em meio às perseguições que eles ali estavam vivendo. Diz que tomavam refeição juntos e diz que tudo isso eles faziam com alegria e singeleza de coração. Não viam ali certamente pessoas murmurando porque fulano, ciclano, beltrano falou mal, está querendo nos matar, está querendo nos perseguir. Eles viviam a comunhão e diz que com alegria. E isso gerava algo que é precioso quando a nossa alegria transborda o nosso coração, põe para fora diante dos nossos lábios, da nossa face. E diz que muitas pessoas olhavam para aquela igreja e diziam, o que acontece com aquele povo, afinal de contas? Tem um monte de gente contra eles, e eles estão felizes e alegres, e havia simpatia. E com isso haviam conversões, e com isso Deus ia agregando dia a dia os que iam sendo convertidos, por causa da alegria daquela igreja. Por causa da alegria que aqueles irmãos transbordavam, colocavam para fora de fato. E eles não estavam vivendo situações fáceis. Eles não estavam vivendo situações, não estavam numa vida de mar de rosas. Eles estavam vivendo lutas. O início da igreja primitiva foi um início de lutas e de grandes bênçãos para a vida da igreja. E essa espontaneidade, essa alegria, certamente era manifesta no entusiasmo de todos ali e testemunhava do amor de Deus na vida deles. Infelizmente, nós temos visto em alguns grupos a confusão desta alegria verdadeira de Jesus com a falta de solenidade diante de Deus. Então, para nós demonstrarmos que nós estamos felizes e que temos um culto bem alegre, assim por diante, a gente tem que pular, tem que fazer trenzinho na igreja, tem que fazer um monte de coisa. Não, aí todo mundo está feliz. É bênção de Deus, olha que alegria transbordante. Será que de fato isso demonstra que o nosso coração está alegre no Senhor? Eu creio que não. Não é assim que a alegria do Senhor faz nos transbordar. A alegria do Senhor faz nos transbordar, de fato, do que já temos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo em nosso coração. Infelizmente, muitos confundem isso. Eu não sei quantos se lembram, algumas décadas atrás, eu acho que já há mais de 2 décadas ou 3, a unção do riso.
Isso se deu, não sei se no Canadá, em algum país aí, nem me recordo, tem tanto tempo. Que o povo, quando era, diz, batizado com o Espírito Santo, rolava no chão dando gargalhada na hora do culto. O povo está feliz. O Espírito Santo alcançou esse povo com alegria. Será que é isso, gente? Que a alegria que Jesus está querendo ensinar para esses seus discípulos aqui, quando encontra o reino de Deus, esse bem tão precioso, esse tesouro tão precioso, está na casa de Deus, deve ser uma expressão da alegria do nosso coração. Às vezes você vem para a igreja sem querer, mas que bom que você veio. Às vezes você canta sem querer, que bom que você canta. Porque muitas vezes nós temos que ir contra a nossa própria natureza, contra a nossa própria vontade, para nos alegrar no Senhor. Ir contra as circunstâncias totalmente adversas, para nos alegrar no Senhor. E sabe por quê? Porque você tem um tesouro, você encontrou um tesouro. É muito precioso fazer parte do reino de Deus. E nós precisamos demonstrar mais isso. O que o salmista vai dizer no Salmo 122? Alegrei-me. Vamos. Gente, a alegria, o salmista dizer, puxa vida, eu não vejo a hora de estar na igreja, eu não vejo a hora de estar na casa. Eu estou meio cabisbaixo, estou meio deprê, estou meio down, era assim que falava na minha época, né? Mas eu vou me alegrar porque hoje eu vou para a igreja. Chegou domingo, vou para a escola dominical cedo, estou com sono, não importa, durmo outro dia. Durmo na segunda, na terça, na quarta, durmo de madrugada, que é o horário para dormir. 8 horas da manhã não é hora mais para estar dormindo. Mas se alegrar quando está chegando o fim de semana. Recentemente eu preguei sobre isso, sobre essa alegria de estar em comunhão e de estar na vida da igreja. Essa experiência precisa ser compartilhada entre nós, precisa contagiar outros, inclusive outros cristãos, outros irmãos, outros membros desta igreja, inclusive. Esse culto que gera alegria no nosso coração, sabe por quê? Porque nós pertencemos a Cristo, que é Rei deste reino de Deus. Essa alegria, ela não é provada por mudança de liturgia, por acréscimos na liturgia. Ela não vai ser gerada desse jeito. No mínimo vai ser gerada uma emoção passageira. Mas a alegria que permanece todos os dias, que você acordará amanhã na segunda-feira, tendo que acordar de madrugada, pegar um trem, pegar um ônibus, ir para o trabalho, enfrentar um chefe chato. Essa alegria não passa, ela continua. Mas há uma segunda verdade. Nós precisamos, de fato, se nós entendemos que encontramos esse tesouro que faz parte da nossa vida, nós precisamos redescobrir a alegria de fazer parte do reino de Deus. Segunda verdade, nós precisamos entregar tudo pelo reino de Deus. É interessante quando nós falamos isso, e se você fala exatamente esta frase, meu irmão, você precisa entregar tudo por Deus, né? Como a gente está num contexto de muitas igrejas evangélicas da prosperidade que faz isso, mas para entrega de tudo, materialmente, somente, veja o que eu disse, a busca e a pregação de entregar materialmente somente. Nós não pregamos que você tem que entregar materialmente somente, você tem que entregar tudo que você tem e que você é. É bem diferente. Entrega tudo que você tem materialmente porque você quer ter o dobro materialmente. Por que as pessoas não entregam toda a sua vida para ter um dobro de vida espiritual mais santa? Quando nós olhamos para um lado, e se de fato de um lado nós temos cristãos dos nossos dias, que muitas vezes até podem redescobrir a alegria do reino, por outro lado, nós precisamos também reaprender a entregar tudo pelo reino. Numa sociedade consumista, numa sociedade egoísta, numa cultura que cada vez mais tem procurado o seu bem próprio, e que o outro se vire. Dentro da igreja, muitos acham que assim é a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Numa cultura em que as pessoas não querem se relacionar mais, e principalmente ter para si,
buscar alegria própria, numa cultura completamente pragmática, que não importa o que você tem que fazer para ser feliz, os relacionamentos estão sendo destruídos, inclusive o relacionamento com Deus. É necessário reaprender. A religião que agrada a sociedade, e essa sociedade pós-moderna, meus queridos, é aquela que oferece o que o cliente quer e o que o cliente deseja. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu creio quando eu cheguei nessa igreja aqui, e eu me lembro, tem uns flashes aí que aparecem na minha mente, em que eu fiz uma pregação em que dizia exatamente isso. Pelo descontentamento de alguns, eu disse, igreja hoje está igual vitrine. Passe em frente de algumas e escolha a que você mais se adequa. Se você de fato quer procurar a sua alegria, se satisfazer somente. E opções nós temos hoje cada vez mais. Isso depois de quase 2 décadas. Imagine as opções que temos hoje. A diversidade de opções que temos hoje. E lógico, tem vitrine para todo gosto, porque tem cliente para todo gosto. Tem igrejas para todo gosto, porque tem clientes para todo gosto. Meus amados, Jesus Cristo ele vai dizer que se alguém quer vir após mim, que faça o quê? Negue-se e tome a sua cruz. Uai, então para eu seguir Jesus eu não tenho que ir lá buscar o que eu quero? Não, é assim. Para sermos felizes e termos a alegria do reino de Deus, não importa o nosso desejo. Não importa o que eu quero, importa o que Deus quer para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida. Importa o que você precisa de fato de Deus. Viva o reino de Deus com esta certeza. Eu procuro Deus, eu vou até Deus, eu estou no reino de Deus, não para satisfazer-me, mas receber do Senhor aquilo que tenho necessidade. Mas certamente um versículo desse não faz sucesso nos nossos dias. Me negar? Tomar a cruz? E aqui cruz não tem nada a ver com algo pesado, porque o Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, e eu aliviarei o seu fardo. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aqui tem a ver com vontade própria, mortificação. Cruz tem a ver com morte, é você matar os seus desejos, matar a sua vontade e seguir a vontade do Mestre. Cada um mate a sua própria vontade e me siga. Certamente você receberá uma alegria transbordante e indizível, algo que de fato ninguém pode explicar. Meus amados irmãos, muitos pregadores hoje pregam um cristianismo sem cruz. Isso é uma farsa. Evangelho da vida mansa. Isso é uma farsa. Isso não é bíblico. Deus nunca ensinou isso. E você não encontra nada disso na Bíblia. Em nenhum evangelho Jesus dizendo isso. Pelo contrário, certo autor, ele vai dizer que o problema é que esse tipo de pensamento, dessa graça barata, tem encontrado lugar na mente e no coração de muitos cristãos, que não parecem dispostos a entregar tudo o que têm em prol do reino. Tudo é mais importante que o reino de Deus. Em nome do lazer, o reino fica de lado. Em nome da família, o reino fica para depois. Em nome do conforto e do bem-estar pessoal, o reino fica em último plano. E muitos cristãos esquecem de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, na confiança de que o próprio Deus suprirá todas as suas necessidades. O reino de Deus tem ficado a 5º plano, não é nem a 2º plano na vida de muitos cristãos. O reino de Deus é considerado na sua prioridade. Quando um cristão coloca tudo à frente do reino de Deus, é o mesmo que dizer que o reino de Deus, esse tesouro, não tem valor nenhum. Ou tem pouco valor. Ou tem um valor menor do que tantas outras coisas. Isso é incoerente para o cristianismo. Isso é um cristianismo incoerente. Meus amados, infelizmente isso tem sido cada vez mais comum nos nossos dias. Aos poucos, os cristãos dos nossos dias estão ficando mais parecidos com aqueles que vivem no mundo. Afinal,
Poucos querem pagar o preço de ter o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu não me recordo o nome exato de um jovem, 19 anos, isso eu acho que há mais de 10 anos, 2012 eu acho, que era islâmico, se converteu ao cristianismo. Eu sei que o primeiro nome é Youssef, tem outro nome dele. Depois de 3 anos, ele foi julgado lá no Irã. E ele não abriu mão do reino de Deus. E ele foi condenado à forca. Muitos países, a questão internacional entrou nessa história toda. Mas, afinal de contas, o que faz alguém abrir mão não dos seus bens, mas abrir mão da sua própria vida para dizer, esse tesouro é muito mais importante do que a minha vida. Ter esse tesouro é muito maior do que a minha própria vida. É entregar tudo pelo reino de Deus. Não é parte. Não me interessa se você vem aqui e a gente faz uma fogueira santa e aí você entrega o seu carro, sua casa ou tudo que você tem. Não interessa. Pode fazer diferença para mim, mas não faz diferença para você. O que faz diferença na sua vida é você entregar tudo que você tem ao Senhor. Isso fará diferença para você. Meus amados irmãos, quando o reino de Deus, de fato, ocupa o primeiro lugar na sua vida, você vai reaprender a ter a alegria de fazer parte do reino de Deus. Você precisa reaprender a estar alegre por fazer parte do reino de Deus. Você precisa reaprender a entregar tudo pelo reino de Deus. Sabe por quê? Sabe esse tudo que nós temos hoje, que nós valorizamos tanto? Vai ficar para trás. Certa vez, alguém disse, um pastor, eu nunca vi atrás de um carro funerário e um carro forte para ser enterrado junto com aquele caixão. Nunca vi. Nu, saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar. Então, muitas vezes, pessoas não conseguem se dispor da obediência a Deus, de consagrar os seus dízimos, parte do que já é de Deus. Imagine se ela terá condições de partilhar tudo pelo reino de Deus. Se ela valoriza 10% do seu rendimento, o que ela valoriza na sua vida? Pense nisso. Que alegria, que valor tem o reino de Deus para a sua vida? Muitas pessoas até têm uma certa justificativa que é bonita. Não, é a minha família em primeiro lugar. Deus não exige sua família em primeiro lugar. Ele exige que Ele seja em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Não se esqueça disso. E olha que o Senhor Jesus Cristo não está ensinando ninguém a desprezar a família. Só está dizendo, a prioridade das suas vidas, em primeiro lugar, não é a sua família. Se você aprender isso, eu tenho certeza absoluta que a sua família será grandemente abençoada. Firmada, sustentada, agraciada com bens sob medida. Se você colocar Deus em primeiro lugar e não usar de desculpa para não servir a Deus por causa da família. Meus amados irmãos, quando nós temos essa consciência de que o reino de Deus é um tesouro que você encontrou, você não pode lidar com o reino de Deus de qualquer forma. Assim, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a agência do reino de Deus nesta terra, neste mundo. Ela tem que manifestar a alegria do Senhor neste mundo. É através da igreja, não são os ímpios que testemunharão desta alegria. Por quê? Porque nós somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque nós encontramos o reino. Eu quero deixar aqui para vocês uma aplicação para que vocês pensem um pouco. Eu quero que você faça uma lista de prioridades. Você já fez uns dias atrás, não já?
Não, vocês esqueceram, né? Tá bom. Mas faça uma lista, escreva. Mas escreva essa lista de prioridades e, igual antigamente, você não colocava as contas na porta da geladeira para lembrar de pagar, hoje não tem mais isso, né? Mas coloca lá na porta da geladeira. Mas escreve mesmo, tá? E põe lá. Agora a grande questão é, se faça uma pergunta: por que essas coisas são prioridades na minha vida? Não faça só a lista. Questione-se, questione o seu coração. Por que ela é prioridade na minha vida? Eu quero deixar para você essa questão. Se todas as suas prioridades deixassem de existir, você ainda teria força e alegria para continuar e para prosseguir? Se Deus tirasse a sua família, você teria força para continuar seguindo adiante? Se ela for a sua primeira, a prioridade primeira, você não conseguirá. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Valores vão, prioridades passam, mas o que permanece para sempre é o reino de Deus, e não só nessa terra. A gente precisa aprender e questione isso. Por que isso é prioridade na minha vida? Se tirar isso de mim, eu continuarei vivendo, não só vivendo, mas alegre, e seguindo adiante até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar nisso. Se Deus tirar toda a minha saúde e eu ficar debilitado, sem poder fazer nada, numa cama, você continuaria glorificando ao Senhor numa cama? Você continuaria feliz? Eu fico tão feliz e às vezes para aprender mesmo, quando ouço pessoas que estão muitas vezes no leito de enfermidade, dizem assim: não, pastor, mas eu estou pronto. E eu não vejo a hora de me encontrar com o Senhor Jesus. Que bênção! Alguém assim aprendeu o que é alegria no reino de Deus. Alguém assim sabe o valor do reino de Deus, desse tesouro que ele encontrou. Então nunca se esqueça. Procure reaprender a alegria de fazer parte do reino de Deus. E entregue tudo pelo reino de Deus. Porque um dia tudo isso lhe será tirado. Então, ao invés de ser tirado, consagre você. Amém? 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 É só para ter o amém tríplice antes do final. Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus.